dia, tudo bem com você? A paz do Senhor. Como é bom estar aqui mais uma vez nesse devocional abençoado por Deus, esse presente que Deus nos dá para nos alimentar um pouco mais nesta manhã com a palavra de Deus, esse livro maravilhoso que está nas nossas mãos e nós temos liberdade para ler, para falar. Isso é um presente de Deus. A minha oração nesta manhã é que o Senhor continue abençoando a você, a sua família, te dando força, te dando saúde, respondendo às tuas orações. Nós vamos meditar nessa manhã lá na primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Exatamente. Nós vamos meditar os 3 primeiros versículos do capítulo 1 de primeira epístola de Pedro. Olha, é um livro, uma carta muito bonita, onde o autor é Pedro, não é? E tem um tema de sofrimento por amor a Cristo. Foi escrito cerca de 60 a 63 depois de Cristo. Nós vamos ler então. Se você tem a sua Bíblia e quiser pegar a sua Bíblia, fique à vontade. É muito bom manusear a palavra de Deus. Se não, você pode escutar, pode anotar, mas eu já quero te pedir. Deixa seu gostei, certo? Deixa seu like, é muito bom. E compartilhe com mais alguém. Se não é inscrito, se inscreva. É muito bom saber que você está aqui, que nós podemos juntos partilhar desse alimento maravilhoso. Outro convite. Ao meio-dia eu te espero, orando ao meio-dia. Nós temos muitas coisas para agradecer ao Senhor, mas temos muitos pedidos também. Se você tiver um pedido de oração especial, você pode mandar nos comentários aqui, tá bom? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, os 3 primeiros versículos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha o versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Depois, se você quiser, você pode ler todo esse capítulo 1, mas eu quero meditar um pouquinho, porque foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesse devocional. Aqui diz o versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus, que foi enviado por Deus para essa terra, para ser gerado por uma mulher chamada Maria e nascer como um bebezinho e crescer. E aqui ele se fez homem, ele deixou toda a sua riqueza. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí diz, bendito seja o Deus e Pai. Olha que coisa maravilhosa, que Pedro, quem é Pedro? Pedro é um dos apóstolos de Jesus, exatamente ele. Aquele que era pescador e Jesus passa e convida ele para ser pescador de homens. É aquele mesmo Pedro afoito, é aquele Pedro que quando vê Jesus andando sobre as águas, ele diz, se é você, deixa que eu vá também. E Jesus diz, então vem, e ele vai. É aquele Pedro que ele não perdia a oportunidade de estar sempre se destacando, fazendo alguma coisa. Ou de forma certa ou de forma errada, o certo é que ele estava sempre em evidência. E isso nos chama a atenção na vida desse apóstolo. Por quê? Porque foi esse mesmo Pedro que quando Jesus dizia que ia
ser levado à cruz, ia morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele diz, não, vai morrer não. E Jesus diz, vai para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava tentando impedir uma ação de Deus. Mas esse mesmo Pedro, que Jesus diz assim, olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Ele diz, imagina, não nego nada. É esse mesmo Pedro quem nega Jesus. Mas é esse mesmo Pedro que Jesus, quando ressuscita, diz, vai lá, diz aos meus discípulos e a Pedro. E aí, esse mesmo Pedro que Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Tu me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Interessante isso. São 3 vezes que Jesus pergunta a esse Pedro se ama a ele. Era como que Jesus estivesse dizendo assim, eu estou te perdoando pelas 3 vezes que tu me negou. Não é interessante isso? E é maravilhoso agora a gente encontrar. E é esse mesmo Pedro que quando é a descida do Espírito Santo, que está em Atos 2, é esse mesmo Pedro que se levanta e começa a pregar a palavra de Deus, o Evangelho. E naquele dia ganha tantas almas para o Senhor. É esse Pedro que escreve aqui. E ele escreve essa carta, ele já está bem no final da sua vida. Ele não está novinho mais, ele não é mais aquele Pedro afoito, ele não é mais. Por quê? Porque Jesus mesmo falou que chegaria um tempo que ele ia ser conduzido. Olha só, e é interessante isso. Aqui eu tenho a Bíblia explicada que diz assim, esta carta foi escrita por Pedro perto do fim da sua vida, provavelmente em 60 depois de Cristo, enquanto ele visitava a Babilônia. E é interessante isso, porque essa epístola apresenta todas as verdades fundamentais da fé cristã. Depois nós podemos ir meditando um pouco mais nessa epístola de Pedro. E aí a gente encontra aqui exatamente esse Pedro agora, já no final da sua vida, talvez pensando, meditando em tudo que fez e como Deus havia sido tão bom com ele. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai. Ele está bendizendo a esse Deus que ofereceu, que doou o seu Filho unigênito por amor a mim e a você, por amor a essa humanidade. E como é maravilhoso entender e estarmos aqui nessa manhã, meditando e nos alimentando com esse banquete tão maravilhoso. Eu não sei qual é a sua necessidade no dia de hoje, mas o que eu sei é que esse Deus, esse mesmo Deus que falou com Pedro, esse mesmo Senhor que esteve com ele, que ajudou, é esse mesmo que está conosco nesse dia. Olha só, aí ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nós estamos aqui hoje porque a misericórdia do Senhor, ela é infinita, ela é imensa. Olha só, é pela misericórdia do Senhor que nós temos o privilégio de estarmos aqui agora nos alimentando. Que banquete maravilhoso. E eu tenho certeza que Deus está falando com você nesse momento. E aí ele diz assim, segundo a sua grande misericórdia, fez o que? Nos gerou de novo. Olha só, quando a gente pensa gerar, é começar tudo de novo. Por quê? Porque o homem pecou. E aí, diz aqui, nos gerou de novo para uma viva esperança. E como é bom ter esperança. Como é bom viver essa esperança. E qual é a nossa maior esperança? Um dia irmos morar com Cristo no céu. Isso é maravilhoso. E aí diz aqui, para uma viva esperança pela ressurreição. Não é uma viva esperança de qualquer maneira, não. Uma viva esperança pela ressurreição de quem? De Jesus Cristo dentre os mortos. Por quê? Porque Jesus veio a esse mundo com uma missão. E ele cumpriu a sua missão. E ele disse, eu vou ser levado à morte. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E vou voltar ao Pai. Quando eu chegar lá, eu mando o Consolador para ficar com vocês até o dia que eu vier buscá-los. Isso é maravilhoso. Isso é interessante, a gente parar um pouco e meditar.
nessa primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Que o Senhor Jesus fale conosco ainda mais nessa manhã, porque essa é uma palavra maravilhosa. Ele dá ações de graça. Pedro está dizendo, eu te agradeço. Eu estou no final dos meus dias da minha vida, mas eu te agradeço pela esperança da salvação. E a nossa esperança está firmada em Cristo. Então creia, hoje é o dia da tua resposta. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E aqui vou repetir: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, nos fez pequeno, nos gerou, nos criou outra vez, nos fez criaturas salvas por Ele, alguém que tem o privilégio de ter contato com o Senhor através da oração, através da leitura da palavra. Isso é maravilhoso. Ele nos fez filhos seus. Olha só, nós fomos adotados, enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Ele nos deu esperança. E essa esperança está viva dentro de mim e de você. Através de quê? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele foi levado à morte, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele está vivo e um dia ele vai voltar. E aí nós temos a certeza que temos uma herança que não tem fim, uma herança que a traça não corrói, a ferrugem não estraga, porque a nossa herança está no céu. A nossa esperança é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Leia esse capítulo 1 da Epístola de 1 Pedro. É um texto maravilhoso e nós vamos nos alimentando a cada dia um pouquinho mais com a palavra de Deus, com a porção da palavra de Deus, que é viva, que é rica, que é maravilhosa para estarmos nos alimentando a cada dia. Eu te espero aqui ao meio-dia, orando ao meio-dia, e amanhã, se o Senhor nos conceder essa oportunidade, estaremos nos alimentando um pouco mais com essa palavra maravilhosa nesse devocional, nos alimentando com essa palavra que nos fortalece, que nos alimenta, que sacia a nossa sede. Que o Senhor Jesus continue abençoando a você e a sua família. Que a bênção do Senhor permaneça na tua casa. Que a bênção de Deus permaneça com você. E que a saúde, que a resposta, que a alegria da presença do Espírito Santo permaneça na tua vida, permaneça na nossa vida, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir.